Vamos nos preparando para fazer a nossa subida vibratória, relaxando o nosso corpo físico. Vamos inspirando lenta e profundamente. E assim mais calmos. Vamos imaginando que esse ambiente vai ficando o mais tranquilo possível. Dessa forma, vamos recebendo a presença aqui do nosso amigo de todas as horas, nosso mentor individual. E com ele vamos saudando as equipes de higienização, proteção e defesa de ambientes, aqui representadas por Itaporã, Brogotá e os índios, Princesa Isabel e os negros, Suamia e os filhos do deserto. Vamos pedindo para que esses amorosos amigos façam mais uma limpeza, se assim for necessário, em todo esse lugar. E vamos então saudando aos trabalhadores responsáveis pela evangelização infantil, Sheila, Meimei e Dr. Bezerra de Menezes. E com eles vamos saudando a Ismael, anjo tutelar das terras brasileiras. Ele nos leva até a presença de Maria de Magdala, exemplo maior de reforma íntima por amor ao Mestre Jesus, representando aqui a todos os apóstolos. Maria nos leva até a presença de nossa doce mãezinha Maria de Nazaré, que pedimos para ficar um pouquinho nos seus braços de mãe, e assim possamos deixar o nosso coração bem aberto para a aula de hoje. E Maria nos leva, então, até a luz branca do nosso amado Mestre Jesus. E gratos por tudo que temos e somos, de joelhos em espírito elevamos o nosso pensamento a Deus na prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, antes livra-nos de todo mal, que assim seja, com a graça de Deus. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, comigo está tudo bem. Vamos começar mais uma aula da nossa evangelização infantil. Eu estou com muita saudade de vocês, eu não vejo a hora da gente se encontrar, dar aquele abraço forte, agarrar vocês e tudo certo, sem precisar de tanto álcool em gel nas nossas vidas, não é mesmo? Mas enquanto isso não é possível, a gente vai tocando o barco por aqui, mas eu tenho certeza que a gente vai se ver em breve. Já trouxe uma aula interessante para vocês, a gente vai falar sobre a importância das mães. Eu vou ficar pequenininha e aí a gente consegue dar a sequência aqui na aula, tá bom? Falando aqui sobre a importância das mães. Será que tem uma real importância mesmo? A gente vai descobrir isso hoje. É claro que tem, né? Vamos lá. Então, quem nos trouxe a vida? Quem gerou no útero a nós, aos nossos irmãos, se temos irmãos, não sei, dentro da casa de cada um, foi a nossa mamãe. Eu trouxe aqui uma imagem, a gente vai falar sobre quem é a mamãe, identificar a importância dela na nossa vida, tá? E eu trouxe aqui uma imagem que eu não podia deixar de fora, porque eu acho que é muito representativa. Vocês já estão numa idade de compreender um pouco sobre o espiritismo em si, e a gente tem uma imagem forte de uma pessoa que acolhe, que traz pra gente um ensinamento, provas de que, enfim, a educação é importante, o acolhimento é importante, o amor e a fraternidade. E tudo isso é traduzido na figura do Chico. Eu trouxe a foto do Chico Xavier, e ele está muito feliz nessa foto. Se vocês tiverem dúvidas, depois a gente fala mais sobre quem é o Chico Xavier. A gente teve essa aula no ano passado, mas tem uma galerinha nova que chegou há pouco tempo, que também não sabe quem é, né? E a gente vai descobrindo tudo isso juntos, não tem problema nenhum. E ele está segurando ali a foto de uma mamãe. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela também, tá? E aí eu trouxe alguns temas aí, uns tópicos que a gente vai abordar durante essa aula. De uma maneira geral, vocês estão vendo aí. E a gente vai descrever, vai falar sobre cada um deles, beleza? Então vamos pro próximo.
quem era aquela mulher da foto? Maria, Maria de Nazaré. Ué, mas quem é Maria de Nazaré? Ah, foi a mãe de Jesus, tia Jéssica, isso é óbvio, né? Mas quando a gente vem falando de Maria, será que Maria chegou aqui na Terra e falou assim, ai, acordei hoje, tô meio afim de ser mãe, acho que vou gerar aqui um filho. Claro que não, né? Não foi esse negócio assim de supetão que às vezes as pessoas imaginam. Não, teve toda uma preparação. E quando a gente vai pensar nessa preparação e vamos estudar a fundo como que isso aconteceu, a gente tem algumas leituras, e aí depois eu posso indicar para vocês alguns textos, mas eu vou traduzir aqui de um jeitinho fácil para todo mundo entender que Jesus e Maria já eram espíritos conhecidos. Eles já se conheciam. Não foi aquele negócio, ai, chegou aqui, ó, vou chegar aqui, preciso passar uma mensagem para a humanidade, você me recebe aí na Terra? Não, não foi assim. Então eles já se conheciam. Isso também acontece conosco. Então quando a gente vai encarnar, vem para a Terra, tá lá no plano espiritual e aí vem para a Terra, a gente tem um acordo com aquelas pessoas que serão os nossos pais. Isso, de uma maneira geral, quer dizer que todo mundo conhece o pai e a mãe lá antes de encarnar? Não necessariamente, mas a gente tem um acordo ali no plano espiritual que fica, é como se fosse um combinado. Então ficou combinado que eu vou ser a mãe daquele neném. E aí eu terei uma pessoa que será o papai daquele neném. Por mais que a gente não conviva depois, por mais que a vida nos leve para caminhos diferentes, a gente tem esse acordo, que é gerar esse filho junto. Então Maria teve esse acordo. E aí Maria topou esse acordo e foi uma mãe incrível para Jesus. Ela deu todo o suporte para Jesus. Isso foi acordado lá no plano espiritual e ela recebeu Jesus aqui na Terra. Então todo o seu corpo foi preparado. A mamãe, quando ela vai ser mãe, ela tem uma transformação fisiológica. Isso é muito interessante, porque precisa caber vida dentro dela. E não é só a vida dela, a gente está falando de um outro serzinho que vai crescendo ali na barriguinha e vai se desenvolvendo. E todo o organismo da mulher é preparado para esse momento. É muito incrível o que acontece. E aí Maria também, ela demonstrou ao longo de toda a vida de Jesus que ela tinha um amor incondicional por ele, sabe? Aquele amor de mãe mesmo, que a gente vê em muitas mães. Na verdade, esse amor, eu acredito, que existe em todas as mães. Mas algumas talvez não conheçam tão bem ainda esse poder que há dentro delas. Mas falando de uma maneira geral, a gente sabe que a maioria das mães aí representam bem esse papel de ter esse amor, de desenvolver esse amor pelos filhos, né? E aí Maria acompanhou todos os passos de Jesus, ou seja, ela estava com ele ali para o que desse e viesse, entendeu? Não tinha treta. Ia ali com ele ia pregar, Maria normalmente estava junto dele, em muitos momentos Maria acompanhou ele, e Maria entendeu que Jesus era tão grande, tão grande, tão grande, um espírito tão de luz, que não poderia viver muito tempo junto dela. Então Jesus estava sempre junto dos amigos, estava sempre andando por aí, pregando sua palavra, disseminando o conhecimento que ele tinha, que era gigantesco. E Maria compreendia isso, compreendia a missão do seu filho. E ela ficou ali dando uma sustentação para ele. Que mãezona, não é mesmo? Vamos passar para o próximo. Quando Jesus estava prestes a desencarnar, vocês sabem dessa história, a gente já conversou, mas a gente pode voltar um pouquinho só para lembrar desse ponto. Maria teve um momento com Jesus ali na cruz. E aí, isso é relatado na Bíblia. E aí, o que a gente pode tirar disso? Teve um momento que Maria pensou, eu estou perdendo meu filho, né? E Jesus também pensou, eu estou perdendo esse contato com essa pessoa que é mamãe. E aí o que ficou acordado entre os dois? Maria conversou com Jesus, e aí eu vou ler para vocês aqui, um momento muito especial em que Jesus faz uma adoção por Maria. E é lindo isso, vocês vão entender. O que é uma adoção? É quando você pega uma outra criança, uma outra pessoa, e coloca no seu resguardo, no seu nome. Então, eu peguei,
por exemplo, o seu pet. Você adotou o seu pet. Você tá ali com o seu doguinho, com o seu gatinho, você trouxe aquela criatura para perto de você, você é responsável por ela. E aí essa foi uma adoção que Maria fez de um cara chamado João, que era um amigo de Jesus. Estava ali em todos os lugares com ele. Então, nesse momento, Jesus vendo a necessidade de Maria de ser mãe, de estar com alguém, e a necessidade de João, que os dois ficaram ali sem Jesus naquele momento, né? Mas a gente sabe que foi por pouco tempo, porque Jesus, na verdade, sempre esteve junto de nós, né? E aí ele fala, mãe, eis aí o teu filho. E depois ele fala para João, filho, eis aí a tua mãe. Então, eu não sei se essa foi a primeira adoção que se tem registros, mas eu encaro como se fosse, eu acho lindo essa fala, eu não podia deixar de falar sobre isso nessa aula sobre mães, porque eu acho que é muito importante que a gente compreenda que independente se a mãe é biológica ou não, se ela tem aquele carinho pela criança, se ela cuida da criança, do jovem, do desenvolvimento daquela outra pessoa, ela é uma mãe. Ela o mantém ali numa base de acolhimento, de assessoria, de cuidado, de amor. Então ela é uma mãe e muitas vezes existem mães que não são mães biológicas e que são mães tão amorosas, que elas cumprem talvez até melhor o papel de mãe do que algumas mães biológicas. Tá bom? Então fica o nosso agradecimento às mamães que cuidam, independente de serem biológicas ou não. Vamos para o próximo. Qual é a responsabilidade da mãe? Quando a gente pensa em responsabilidades, a gente, pensa em deveres, deve ser tão chato ser mãe. Só que não é assim, né? A mãe, ela sabe que ela tem algumas responsabilidades. Então, ela às vezes deixa de cumprir aquele papel de pessoa individual para cumprir o papel de mãe. E isso não sai de dentro dela. Ela tem aquele domínio de fazer ambas as coisas. Então, o que isso quer dizer? A nossa mãe, ela é a nossa primeira educadora. Então, a gente pensa muitas vezes, eu aprendo as coisas na escola. Claro que não, meu. Vem comigo, a tia Gê sabe das coisas. A gente aprende muitas coisas com as nossas mamães. Dentro da barriga da mamãe, por exemplo, para vocês terem ideia, dentro da barriga da mamãe, o bebê aprende a ouvir sons. Então, olha só, que incrível. Ele nem saiu, ele nem tá aqui na Terra ainda. Ele já tá na Terra, mas tá ali, dentro da barriga da mamãe. E ele já tá aprendendo coisas. Não é muito legal isso? Então, ele escuta o som da voz da mãe dele e ele já assimila, ele sabe quem é. Ele sabe que som é aquele. Olha que incrível. E olha que amoroso. É uma educação amorosa, em primeiro lugar, né? Essa educação da mãe. E aí, tem relatos também, pesquisas que foram feitas, falando que o som da mãe, ele é um calmante natural. Estou dizendo isso aqui de uma forma mais calma, mais slim, mas isso significa o quê? Que a frequência cardíaca, ou seja, o batimento do nosso coraçãozinho, quando a gente é bebê e está lá dentro do útero, se acalma, tende a ter uma calma quando a mamãe está falando. Então é aquele primeiro momento de quando a mamãe fala, o filho, presta atenção, escuta. E isso realmente acontece dentro do útero. Legal, né? E a mãe, tem uma educação aí, um papel na educação fantástico. Quando a criança vai para a escola, ela já tem todo um aprendizado anterior que é feito nas bases das leis da casa, de como funciona a casa. Isso tanto a mamãe quanto o papai contribuem grandemente para a educação. Bom, além da educação, a gente tem o exemplo. Então, como que funciona? Quando eu sou criança, eu aprendo imitando os meus pais. Então, eu vejo as atitudes da minha mãe e eu imito aquelas atitudes. Então, normalmente, a gente tem umas brincadeiras parecidas. A gente quer brincar de casinha quando a gente é criança, a gente quer imitar o papai, quer imitar a mamãe. Quando nós somos adolescentes, estão aí nessa transição, muitos já estão nessa fase, e aí a gente tem 100% de aceitação daquilo que a mãe fala. Não, a gente contesta um pouquinho, né? Por quê? Isso faz parte da nossa fase, dessa fase da adolescência, de querer entender a sua própria identidade. Então a gente sai um pouco desse ambiente de tudo é 100% verdade e a gente vai para
para um pouco daquele conhecimento do será que isso aqui é real, isso aqui serve para mim, a gente começa a entender um pouco. Então a gente vai interiorizando aquele conhecimento que a mãe passa, mas dentro das nossas experiências, né? A gente quando é mais jovem, eu sou jovem há mais tempo que vocês, nós temos uma necessidade de experimentar, de vivenciar. E isso é completamente normal dentro da fase humana de cada um. Mas isso não quer dizer que a gente não deva ouvir a nossa mãe, muito pelo contrário, porque como eu estou dizendo aqui para vocês hoje, eu sou jovem há mais tempo. E a minha mãe, e a mãe de vocês, também é jovem há mais tempo. Ou seja, muitas das coisas que a gente quer experimentar, que a gente quer vivenciar na nossa vida, nossas mães já viveram. Então é um exemplo mega válido a experiência de vida delas, sabe? É imprescindível que a gente escute, a gente precisa ouvir e entender aquilo que passou na vida delas pra gente também não bater tanto a cabeça depois, quando for a nossa vez, não é mesmo? Quando nós nos tornamos adultos, que é o meu caso, eu sou uma adulta jovem, nós amadurecemos o nosso relacionamento com a nossa mãe. Então, muitas das coisas que a gente não entendia quando a gente era criança, e entendia como obrigação, como regra, ou como adolescente, que ficava, mas isso minha mãe tá me forçando, a gente entende o porquê. Demora um pouco. Mas nessa fase de vocês já têm a capacidade, vocês são muito mais espertos do que eu era quando tinha a idade de vocês. Então, isso é um fato. Então, vocês têm mais acesso, vocês têm mais conteúdo e mais formas de entender o porquê que a nossa mãe, às vezes, tem algumas objeções do que a gente pode querer para nossa vida, o porquê que a nossa mãe coloca algumas regrinhas básicas de convivência, e a gente tem essa capacidade de compreensão depois, quando a gente amadurece um pouco mais. E aí também a gente tem a nossa inspiração voltada para nossa mãe. Então a gente pega até algumas manias que eu posso citar para vocês. Por exemplo, o arroz vai em cima do feijão ou o feijão vai em cima do arroz? Coisa bem básica, né? Mas normalmente a gente pega isso do exemplo, do que a gente vê, ou do que sempre foi colocado no prato quando a gente era criança. O feijão vai por cima. Então eu aprendi a comer o feijão por cima. Inclusive, eu adoro feijão por cima do arroz. E aí a gente vem falando um pouquinho dessa compreensão, né? Então, o que é necessário quando a gente, no papel de jovens, de crianças, a gente tem que entender que a nossa mamãe, ela tem uma independência. Ela não é nossa mãe só. E pronto, e acabou. É minha mãe e pronto, e acabou. Tem que estar voltada para mim 100% do tempo. Não é assim. Então é importante que a gente entenda que as mães trabalham, as mães estudam, as mães sofrem, as mães choram, elas amam. E como amam, viu, galera? E elas, assim como nós, têm muitos sentimentos a trabalhar dentro da vida delas. Então, é importante que a gente entenda que às vezes a mãe tá cansada, às vezes a mãe tá dodói, tá doente, às vezes a mamãe não quer conversar também, mas isso não quer dizer que ela não ame a gente. Às vezes a mãe tá num dia que ela não tá muito legal, e a nossa compreensão tem que ser mútua, ou seja, eu entendo a minha mãe, tem dia que eu não tô legal, tem dia que eu não quero conversar, e tudo bem. E a minha mãe me entende também. Então, isso tem que ser uma troca no relacionamento entre mãe e filho, tá bom? Entre mãe e filhos, filhas. E aí, a gente chega num passo que é muito importante falar aqui. Tudo isso que a mãe representa gera um sentimento de gratidão muito grande na gente, né? Poxa, minha mãe cuidou de mim a vida inteira. E eu vou falar que ainda cuida, viu? Minha mãe ainda cuida de mim bastante. Como que a gente desenvolve essa gratidão ativa? Como é que você pode ser grato por tudo que sua mãe fez? Você pode estar mais participativo no dia a dia dela. Você pode interagir com ela mais. Às vezes, será que você está conversando o suficiente com sua mãe? Sabe? Eu não estou falando que a sua mãe tem que ser igual ao seu amigo da escola. Não estou falando. São relacionamentos diferentes. E eu entendo isso. Vocês também entendem. Mas o que é importante que a gente saiba? Que a gente tem que fazer a nossa parte para um bom convívio no lar. Então, são atividades domésticas? São. Tem que fazer, gente. O lar, não dá para deixar toda a responsabilidade nas costas da mãe. Estar perto dela, ou às vezes ensinar alguma coisa para ela. Sua mãe é boa de tecnologia?
Às vezes você é melhor que ela. Será que não está na hora de ajudar a mãe no WhatsApp? Ou ajudar a mãe a gravar um vídeo, sei lá, alguma coisa que sua mãe queira fazer, principalmente nesse período de quarentena? Estar próximo, ser grato, se manter ativo ali perto da sua mãe, disponível. Posso te ajudar em alguma coisa? Isso tudo é muito válido e faz uma grande diferença. Beleza? Então agora nós vamos fazer uma atividade. Vocês vão... Então agora nós vamos fazer uma atividade, ok? Esse é o momento mais legal da nossa aula. O que eu quero que vocês façam? Que vocês expressem essa gratidão ativa. Então, para essa aula de hoje, eu vou deixar como atividade para vocês que vocês façam uma declaração para a mamãe de vocês. Sabe quando a gente é criança e a gente escreve, ou na escola a gente faz um desenho de um coração e coloca lá, mamãe, te amo, ou igual o Kiko aí na imagem, mamãe querida, meu coração por ti bate, como sinos de chocolate. Eu quero que vocês façam alguma coisa parecida. Como que você vai fazer? É livre. Você quer gravar um vídeo se declarando para sua mãe? Quer escrever uma carta? Quer fazer um desenho? Quer tirar uma foto com a sua mãe? O momento é agora. Expresse sua gratidão ativa e aí depois conta pra gente. Vamos compartilhar aqui como que foi, tá bom? Fico esperando o retorno de vocês. E é isso, galera. Obrigada. Beijos. E assim vamos voltando à nossa sintonia inicial, vamos deixando circular bastante energia por este ambiente, vamos fechando os nossos olhos, nos sentando numa posição confortável, inspirando e expirando bastante ar, deixando o ar circular, e assim mais gratos, vamos elevando o nosso pensamento e transformando ele em vibrações. Vamos vibrando pelo bem universal, pela paz na terra, pela bondade no coração de todos os homens. Vamos vibrando pelo planeta Terra. Vamos vibrando especialmente por aquelas pessoas que estão doentes em qualquer parte do planeta. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, nosso povo e os nossos dirigentes, para que o Evangelho de Jesus se torne norma de conduta entre toda a humanidade, por todos os sofredores encarnados e desencarnados, por todos os lares da Terra, principalmente por aqueles que se encontram em reajuste. Vamos elevando nosso pensamento a Deus, pedindo licença ao alto para vibrar por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do nosso Pai. E assim, gratos por tudo que recebemos, elevamos o nosso pensamento, nos unindo a Deus na prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, antes livra-nos de todo o mal, que assim seja, com a graça de Deus.